torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e hoje é dia de pré-jogo. Fluminense e Santos se enfrentam quinta-feira às 19 horas no estádio do Maracanã, com transmissão do Premier FC, e vamos falar aqui como o Santos pode vencer o Fluminense, a provável escalação das duas equipes e principalmente, o que eu quero chamar a atenção nesse pré-jogo são os relacionados do Santos. Temos novidades, principalmente pensando aí para a segunda etapa, caso o Fernando Diniz queira mudar o estilo do Santos de jogar. Mas antes, eu quero te dar uma dica para você. O que você acha que vai acontecer entre Fluminense e Santos? Uma vitória do Santos, uma vitória do Fluminense, um empate? Você pode colocar o seu palpite na OneXBet. Vou deixar um link para você na descrição e no comentário fixado. Você clica, faça o seu primeiro depósito, né, a partir desse link, e você vai ganhar 100% de bônus em cima do valor que você depositar. Ou seja, depositou R$50, a OneXBet te dá mais R$50 para você aproveitar aí e apostar nos outros resultados, principalmente do Campeonato Brasileiro. Então, não perde mais tempo, vê o vídeo, né, para ver qual que é a provável escalação do Santos e faça a sua aposta em relação ao resultado desse jogo. E me conta no comentário, né, o que você vai apostar? Tá confiante numa vitória do Santos? Então, eu quero o comentário de vocês aqui, o palpite de vocês. Mas, para te ajudar nesse palpite, vamos começar primeiro com a questão dos relacionados. Quais são as possibilidades que o Fernando Diniz terá para essa partida? Primeiro, John, João Paulo e Vladimir, que são os goleiros. Aí temos Pará, Madison, Felipe Jonathan e Moraes, os laterais, né? Aí, a zaga do Santos, Luiz Felipe, Danilo Boza e Kaique. Meio-campistas, Alisson, Giamota, Pirani, Camacho, Vinícius Anocelo, Ivonei e Balieiro. Aí no ataque, Marinho, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Ângelo e Marcos Leonardo. Ou seja, temos aí Camacho, que foi contratado já essa semana, apareceu no bid, fica à disposição. Camacho que vinha atuando pelo Corinthians, entrava, né, às vezes ao longo da partida, alguns jogos como titular, estava treinando, então a parte física do Camacho tá ok, participou, né, de alguns treinamentos também com o Santos. Já a questão do Vinícius Anocelo, a gente trouxe aqui em outros vídeos no canal, ele estava se recuperando na parte física, ele fez cirurgias, né, para retirada de 2 sisos e também estava com um cisto no céu da boca e perdeu 6 quilos, então precisava aí melhorar a parte física, né, ganhar massa muscular para poder ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Então começa no banco. Outro que começa no banco é Lucas Braga. O Lucas Braga está recuperado, né, do desconforto que ele estava na coxa, porém, ele vai manter o Marcos Guilherme. Não sei se o Lucas Braga ainda está naquele 99,9% ou se o Fernando Diniz gostou da atuação do Marcos Guilherme, né? Principalmente nos últimos jogos, ele vem fazendo uma atuação muito interessante com a camisa do Santos. Então, em cima desses relacionados, temos uma provável escalação que é a seguinte: John, Pará, Luiz Felipe, Danilo Boza e Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota, Gabriel Pirani, Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho, né? Tem o Pará também. Ou seja, uma alteração que a gente pode imaginar, né, comparando do último jogo, sai o Luan Pérez, que está suspenso, e entra o Danilo Boza para fazer a dupla de zaga com o Luiz Felipe. Luiz Felipe que era até dúvida, a gente comentou aqui, né, nos últimos vídeos do canal, porque ele estava com uma tendinite, mas aparentemente está recuperado. Outra opção na zaga do Santos é o Kaique que foi sacado, né, recentemente para a entrada do Luiz Felipe, então, caso precise, é uma opção interessantíssima para a gente também na zaga. Temos alguns desfalques, né, alguns que nós já sabemos, que é a questão do Sandri, do Jobson, Raniel e Carlos Sanches, e o Luan Pérez, como eu falei, que está suspenso. Temos um jogador pendurado para essa partida, que é o Alisson. Caso receba cartão amarelo, ele está fora do jogo contra o São Paulo, que o Santos enfrenta domingo na Vila Belmiro, né? Então, um jogo importante para o Santos também vencer. Temos uma provável escalação do Fluminense, vou falar, e depois a gente comenta como o Santos pode vencer esse time do Fluminense. Escalação do Fluminense, a provável: Marcos Felipe, Samuel Xavier ou Calegari, Nino ou Manuel, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago Felipe e Nenê, Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Ou seja, Paulo Henrique Ganso, né, que muito foi
falado se poderia reforçar o Santos ou não, aparentemente deve começar no banco de reservas do time do Fluminense, né? O Fluminense que vem aí de alguns resultados um pouco instáveis, né, nos últimos jogos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que tem bons jogadores, então o Santos precisa tomar cuidado para não ser derrotado, para não tomar aquele famoso gol bobo. O que é gol bobo? Em falhas individuais. E aí que eu quero falar em relação a como o Santos pode jogar para vencer o time do Fluminense. O Santos precisa demonstrar mais movimentação. O que o Santos apresentou contra o Juventude foi um time que, se a gente jogar da mesma forma, dificilmente o Santos vai conseguir sair com uma vitória ou até mesmo um empate do Maracanã. Então precisa ser um time mais criativo no meio-campo, e por isso que eu acho importante as opções, principalmente que o Santos terá no meio-campo. Em relação ao Vinícius Zanocelo, que é uma das grandes expectativas, o Camacho provavelmente entre, né? A gente até falou no vídeo da contratação do Camacho, que é um jogador de confiança do Fernando Diniz e tem uma saída de bola um pouco melhor que o Alisson. Mas eu acredito que o Camacho, se entrar, vai entrar mais como segundo volante e não como primeiro volante. Mas gostaria que o Fernando Diniz fizesse esse teste em relação ao Camacho, de colocá-lo como primeiro volante na função do Alisson, para ver como que fica essa dinâmica do meio-campo do Santos com uma saída de bola melhor. O Camacho tem uma saída de bola melhor. O problema do Camacho é a questão da marcação. Ele não é um jogador que a gente pode confiar na marcação. Ele dá bote errado, é aquele jogador, né, que ele tenta encontrar o adversário, ele acaba ficando para trás. Então, a marcação, de fato, é muito falha. Mas o Alisson, né, em contrapartida, não tem essa questão do passe. Toda vez que o Alisson tenta começar uma jogada, ele erra um passe, ele acaba, né, não acaba dando certo. E isso também, de uma certa forma, acaba expondo o time do Santos também. Porque quando você erra um passe, você gera o contra-ataque para o time adversário. O Fluminense tem uma equipe bem montadinha, tem um ataque interessante, que se cair, né, no pé de quem sabe fazer gol, que é o caso do Fred, por exemplo, aí pode complicar essa situação. Então precisa ter muita cautela em relação a essa troca de passes no time do Fernando Diniz. O Santos é a equipe que mais troca passes no Campeonato Brasileiro, vem acertando a maioria? Sim. Só que esses passes que o Santos está realizando são passes mais laterais, né? A gente precisa de passes mais verticais, em direção ao gol. Chamar mais o Marinho para o jogo, chamar mais o Caio Jorge, o Marcos Guilherme ou o Lucas Braga, caso entre no decorrer da partida. Então o Santos precisa abastecer os seus atacantes. Às vezes a gente corneta, pô, mas o ataque não funcionou, mas não sei o quê, mas a bola chegou para eles. Ou a maioria dos passes do Santos está ocorrendo com os zagueiros, com os volantes, né? Então isso é uma observação que a gente precisa levar para esse jogo contra o Fluminense. Acho que o Santos aparecendo com mais movimentação, os jogadores se movimentando para receber a bola, quebrando a linha dos adversários, principalmente com jogadas de velocidade, triangulação, Marcos Guilherme também tentando utilizar drible, o Marinho também utilizando os recursos que ele tem, principalmente de tiro de fora da área, até mesmo falta, né? O Marinho quase fez um gol contra o Juventude de falta a longa distância, então o Santos tem recursos, mas precisa utilizar inteligência, né? Não pode facilitar a marcação para o time adversário. E como eu falei, o Santos terá uma sequência bem complicadinha, né? Pega o Fluminense agora, depois pega o São Paulo, depois tem jogos contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. Ou seja, times que jogam para frente, times que provavelmente vão ficar na parte de cima da tabela. E aí que eu tô curiosa. Será que jogando com times que propõem o jogo também, o Santos vai conseguir melhorar o seu nível de jogo, né? Vai conseguir também apresentar o seu futebol, ou vai dar tudo errado? Então fica aí essa incógnita, né? Esse primeiro teste que teremos contra o Fluminense. Porque o Santos pegou equipes como o Cianorte e principalmente o Juventude, que ficaram só marcando. A preocupação era a marcação. Eles não estavam preocupados em fazer gols no Santos. E isso, de uma certa forma, é ruim para o time que quer fazer gols, né? Porque eles começam só a se concentrar na marcação e você não consegue quebrar aquele bloqueio. Aí o jogo fica, né? O que vimos Santos e Juventude, um jogo chato de assistir. Então,
Estou curiosa para saber como será o comportamento do Santos jogando com equipes que propõem o jogo também, que querem atacar, gostam também de ficar com a bola, para ver se o Santos terá mais espaços também para atacar. Né? Então vamos torcer para que a gente consiga um bom resultado em cima do Fluminense, beleza? E a expectativa, né? Será que esses reforços aí vão estrear ou não? Né? Aliás, contratações. Eu gosto de falar reforço quando já está comprovado que o cara faz a diferença. Por enquanto, é contratação. Espero que o Camacho entre e entre bem, que o Zanocelo entre e entre bem, o Moraes, se entrar, também entre bem. Enfim, e não esquece, se quiser apostar nesse jogo, Fluminense e Santos, clica no link que está aqui embaixo, utiliza o cupom NÁGILA e ganha 100% no valor que você fizer o primeiro depósito, beleza? E me conta aqui nos comentários qual é o seu palpite, está confiante para esse jogo ou não? E 2 recadinhos, depois do jogo temos live para a gente falar sobre essa partida e sábado teremos uma live com o presidente do Santos a partir das 17 horas para perguntar sobre tudo. Vamos falar sobre tudo com o presidente Andrés Rueda. Então, já está aqui o meu convite, guarda na agenda às 17 horas, neste sábado, live com o presidente do Santos. Mande a sua pergunta, talvez ela seja selecionada aí, beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.